Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do dia de hoje, infelizmente, é para comentar mais uma tragédia que acontece dentro de uma escola americana, um novo massacre com 21 mortos. Vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. Aula de hoje, massacre em escola do Texas. Bom, pessoal, infelizmente, a gente vem aqui novamente no nosso LAC comentar uma tragédia ocorrida dentro do território americano. Desta vez, um jovem chamado Salvador Ramos, que tinha graves problemas psiquiátricos, tinha um histórico de automutilação, que era vítima de bullying na escola e que havia pedido à avó para não ir mais para a escola, exatamente por ele ser vítima de bullying, resolveu cometer um assassinato em massa. Ele conseguiu comprar um fuzil automático, uma pistola também de carregamento rápido e automática. Antes de sair de casa, atirou na própria avó, que ainda teve a capacidade de se dirigir até um telefone para poder chamar a polícia, e de lá ele se dirigiu a uma escola, a uma pequena escola chamada Sandy Hook, onde estudam basicamente crianças de 7 até 10 anos de idade, e de maneira absolutamente imotivada em relação àquela escola, abriu fogo, matando 19 crianças e 2 professores. Bom, isso levanta uma situação que volta e meia vem à baila nos Estados Unidos, que diz respeito lá, de um lado, ao direito que todo americano tem de ter a posse e o porte de armas, e do outro lado, os massacres que muitas vezes são correlacionados a uma venda indiscriminada, sem controle de armas e munição para a população civil. Então vem para cá, vamos tentar entender essa questão nos seus pormenores. Primeiro, quando a gente analisa mais esse massacre, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, é que aqui nós temos um histórico de um jovem com caso clássico de automutilação, que sofria bullying, que estava fora da escola, a mãe dele, usuária de drogas, e ele foi morar com a avó. Então, logo de cara, uma família, infelizmente, desestruturada, em virtude do consumo de drogas por parte da mãe, uma violência escolar, que é a prática rotineira, e quanto mais do bullying, isso afeta a psique desse jovem, ele tem um histórico, repito, de automutilação e resolve, então, provavelmente num surto psicótico ou ainda, simplesmente numa explosão de raiva, explodir essa raiva em cima das pessoas que estão mais próximas, num primeiro momento sua própria avó e numa escola local. Bom, isso nos traz lá, basicamente o mesmo roteiro que a gente vai observar em quase todos os massacres nos Estados Unidos. De um lado, eu tenho um ou mais atiradores que têm normalmente algum tipo de perfil com doença psiquiátrica grave, e do outro lado, você tem uma venda indiscriminada de armas nos Estados Unidos, na maior parte dos estados. Outra questão importante é a gente lembrar lá a diferença entre a posse e o porte de armas. A posse de armas é a possibilidade de você ter uma arma dentro do seu domicílio residencial ou dentro da sua atividade econômica. Isso é a posse, que não lhe dá direito de sair para as ruas armado. Do outro lado, você tem o direito ao porte. O porte, é claro, você pode portar essa arma dentro do seu domicílio, dentro do seu negócio e também no seu dia a dia na rua. Nos Estados Unidos, para a gente tentar entender essa questão da posse e do porte, a gente precisa voltar na linha do tempo para a gente construir o processo de independência americana. Você se lembra que o processo de independência americana, ele acontece quando os colonos se revoltam contra o Império Britânico e, com o apoio dos franceses, vão iniciar um processo de independência armada. Isso constituiu na psique do americano de que a responsabilidade primeira com a própria segurança, com a segurança da sua família e também com a segurança do seu patrimônio
é responsabilidade primeira dele e depois do Estado. Essa é uma visão muito diferente daquela que é prevalecente na maioria dos países centrais, como o Canadá, como a França, Portugal, Inglaterra, Alemanha, mesmo países como Rússia, China, Japão, Nova Zelândia, Austrália e Brasil. Nesses países, a compreensão é que a responsabilidade pela segurança dos seus indivíduos cidadãos, da família desses cidadãos e do patrimônio, ela é primeiro uma responsabilidade do Estado e depois uma responsabilização do cidadão. Daí que países como o Brasil, por exemplo, mas também como a Alemanha, como a Austrália, como o Japão, como a China, como a Rússia, acabam determinando que os seus cidadãos eventualmente podem ter a posse de armas em casa para resguardar o seu patrimônio e a sua segurança e da sua família, mas não podem portar armas no dia a dia. O porte de armas ele é quase que restrito às forças de segurança pública, às polícias de uma maneira geral, mas também às forças militares, às forças armadas e alguns indivíduos, no caso do Brasil, juiz, promotor, alguns outros, também podem ter o porte de armas, por entender exatamente que a responsabilidade pela segurança pública é do Estado e não primeira do cidadão. Mas não é isso que a gente vive dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, a compreensão é inversa. E lá se trava uma guerra, uma luta há muito tempo entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas antes da gente avançar, vamos botar esses dados na tela para você. Legal? Vem para cá. Então, no caso mais recente de violência, um jovem chamado Salvador Ramos, que tinha um histórico de automutilação, que sofria de bullying na escola, cuja mãe era usuária de drogas, e ele próprio, que havia abandonado a escola, ele teve, mesmo assim, o acesso à compra de um fuzil automático e de uma pistola. E armado com esse fuzil e com essa pistola de carregamento rápido, primeiro, ele atira contra a própria avó em casa e depois ele vai para a escola Sandy Hook e lá assassina 21 pessoas. Tudo bem? Bom, esse é o dado que nós chamamos, em atualidades, de dado factual, ou seja, é o fato, é aquilo que de fato aconteceu. Só que por trás dessa questão, e muito importante para a prova de atualidades e também para a redação, é a discussão que se faz a respeito do posse e do porte de armas nos Estados Unidos. Então vamos lembrar, Nós discutimos aqui que há uma diferença fundamental entre a posse e o porte de armas. E nos Estados Unidos se tem uma compreensão de que a responsabilidade pela segurança pessoal, familiar e patrimonial, ela é, antes de tudo,
do indivíduo e não do Estado, como a gente pode observar na maioria dos países centrais e inclusive em países como o Brasil. Bom, daí que nós temos uma discussão que é o que a gente tem que ter clareza. Nos Estados Unidos, embora você tenha lá a possibilidade de candidaturas avulsas, né, o sistema é dominado por um bipartidarismo. De um lado, você tem o Partido Republicano, que é chamado de Partido Conservador, representaria a direita nos Estados Unidos, que é a favor, né, do descontrole da venda de armas e munição. Eles entendem que não há uma correlação direta entre a venda de armas e munição sem controle e o número de assassinatos que se observa nos Estados Unidos. Para te dar um número, só nesse ano de 2022, segundo um site especializado em educação chamado Education Week, morreram mais crianças, né, e adultos vítimas de tiroteio dentro das escolas americanas do que policiais nos Estados Unidos no enfrentamento da criminalidade. Eu vou repetir. Segundo a Education Week, num dado de levantamento em todo o país, morreram mais crianças e adultos dentro de massacres em escolas, vítimas de tiroteios, do que profissionais da segurança pública, policiais, no enfrentamento da criminalidade. Isso mostra, né, que eu tenho lá um tipo de predisposição, né, para que ocorra massacres em massa nos Estados Unidos. A gente vai observar, então, que o Partido Republicano, um partido conservador, entendido lá como um partido de direita, não faz a associação entre a venda de armas e de munição indiscriminada e o número de massacres que rotineiramente acontece nos Estados Unidos. Mas é importante a gente lembrar também que em território americano, o lobby das empresas é um lobby autorizado. O lobby existe, inclusive, como profissão. E a indústria de armas e munição nos Estados Unidos é a grande patrocinadora de campanha eleitoral do Partido Republicano, de deputados e senadores. Portanto, há uma vinculação entre muitos deputados e senadores com os interesses da indústria da bala, da indústria das armas e das munições. Do outro lado, você tem o Partido Democrata, que é o partido do atual presidente Joe Biden. É considerado nos Estados Unidos um partido mais à esquerda. E o Partido Democrata, o que ele quer, não é o fim da posse e do porte de armas, ao contrário do que muitas vezes as pessoas dizem. O que ele quer, na verdade, é que haja um controle da venda de armas e munição. Portanto, uma verificação melhor dos antecedentes criminais e psiquiátricos daqueles que vão comprar armas e munição, que toda arma e munição seja completamente registrada, que haja um limite para a quantidade de armas e munição que cada indivíduo pode comprar e que haja lá um sistema de verificação se aqueles que compram as armas estão habilitados a manuseá-las e não têm histórico, por exemplo, de violência doméstica, de violência no bairro, de violência contra a mulher, de problemas psiquiátricos que possam, de alguma forma, fazê-lo ser um possível atirador no momento futuro. Não obstante esse posicionamento, né, não se discute por nenhum dos dois partidos o fim do direito do posse e da porte de armas. O que se discute pelo Partido Democrata é o controle, mas isso não é aceito pelo Partido Republicano, que, repito, não faz aquela associação entre a venda indiscriminada de armas, nesse caso, um jovem de apenas 18 anos conseguiu comprar um fuzil automático e uma pistola de carregamento rápido para cometer o massacre. Ele, que não tinha antecedentes criminais, mas que tinha antecedentes psiquiátricos. Legal? Então vem para cá, vamos tentar entender essa questão no nosso material. O número de crianças mortas dentro de escolas nos Estados Unidos é superior ao de policiais que faleceram após serem atingidos por disparos em serviço em 2022, de acordo com o levantamento da revista Newsweek, que cruzou dados de sites especializados. O site Officer Down Memorial Page contabiliza a morte de policiais em todo o país e presta homenagem
pelos seus serviços. Segundo a página 20 policiais foram mortos em 2022 após se envolverem em confrontos armados. Por outro lado, no mesmo ano, 24 alunos foram mortos por causa de tiroteios dentro das escolas, segundo a Education Week, uma ONG e um site especializado em informação sobre educação. As notícias de novos ataques armados em escolas nos Estados Unidos trazem uma sensação triste de repetição. E a vida nunca volta completamente ao normal, depois que todo o alarde da imprensa passa. No mais recente incidente, Salvador Ramos, um jovem de apenas 18 anos, abriu fogo em uma escola primária do Texas, matando 19 crianças e 2 professores. A Hobby Elementary School tem alunos com idade entre 7 e apenas 10 anos de idade. Ramos usou um revólver e um fuzil automático e carregadores rápidos. Ele acabou sendo morto a tiros por um policial que estava na proximidade no momento do massacre. Observe aqui o rosto dessas crianças que perderam a vida e dos 2 professores mortos pelo atirador. São vidas e são famílias completamente devastadas no momento atual por causa desse incidente. De acordo com a Education Week, houve 27 tiroteios em escolas, com feridos ou mortos nos Estados Unidos somente esse ano. Pelo menos 67 pessoas ficaram feridas ou mortas. Houve 119 tiroteios em escolas, em pelo menos uma pessoa foi morta ou ferida desde 2018, quando a publicação começou a coletar os dados. Mas apesar dos vários impactos na vida das pessoas, os tiroteios não foram capazes de influenciar significativamente a opinião pública sobre o controle de armas, como políticos e eleitores republicanos ainda defendendo a posse de armas. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que o atirador do Texas roubou o futuro das crianças e criticou alguns membros do Congresso por oferecer palavras vazias após os tiroteios, enquanto se opunha a todos os esforços para salvar vidas. Mas o senador republicano do Texas, Ted Cruz, disse que o tiroteio foi um ato de maldade e assassinato em massa, mas insistiu que as políticas de controle de armas não impediriam tais incidentes. Observe aqui que o presidente Joe Biden disse: como nação, nós temos que nos perguntar quando, em nome de Deus, vamos enfrentar o lobby das armas, discursou Biden na Casa Branca após chegar a uma viagem na Ásia. E aqui o massacre nos Estados Unidos somente em 2022, né? Observe lá que em determinadas localidades nós tivemos mais de 27 vítimas e a violência se espalha praticamente por quase todo o território americano. Quando, em nome de Deus, vamos fazer o que precisa ser feito, continuou Joe Biden, que citou a triste estatística de que mais de 900 incidentes com armas nos Estados Unidos, desde o massacre na escola primária de Sandy Hook em 2012, quando 26 estudantes e professores morreram. Mas observe lá que uma grande parcela da população, algo próximo de 40%, querem que as regras sobre o posse e aporte de armas sejam mantidas como estão. E um número próximo de 10% quer lá, inclusive, regras menos rígidas. E, portanto, os assassinatos em massa não têm sido capazes de alterar a decisão dos americanos sobre o posse e o porte de armas praticamente liberado para todas as idades a partir dos 18 anos. E aqui a gente observa que os Estados Unidos têm se consagrado como o país dos tiroteios, né? Observe lá que dos 644 milhões de armas de fogo em propriedade de civis em todo o mundo, 42% estão na mão de americanos. E que a Austrália
tem 1,4 homicídio para cada 1 milhão de pessoas. A Suíça tem 7,7, mas os Estados Unidos são responsáveis por 29,7 homicídios por arma de fogo a cada 1 milhão de habitantes. E grande parte dos especialistas correlaciona isso a uma venda indiscriminada de armas no país. Bom, vamos ver como é que essa questão, ou próxima dela, caiu em prova. Em 2019, a banca FURB perguntou assim: o bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que pode causar dano físico e psicológico às vítimas. A Lei 13.277 instituiu 7 de abril como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. A escolha dessa data se relaciona a O. Você se lembra lá que isso se deve a um ataque que aconteceu a uma escola municipal na cidade do Rio de Janeiro, onde um atirador entrou na escola, ele que sofria bullying no passado naquela instituição, e abriu fogo contra os estudantes. E o Brasil teve, portanto, um dos primeiros casos de assassinato dentro de escola envolvido a questão da violência escolar e do bullying, ok? Então vem para cá. Isso se deve ao massacre em Columbine, nos Estados Unidos, em abril de 99, na High School Columbine, no Colorado. Na verdade, a legislação brasileira não surgiu do massacre em Columbine, alternativa incorreta. Do fato da violência no ambiente escolar, no dia 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, no estado de São Paulo, quando uma dupla de atiradores, Guilherme Talce Monteiro e Luiz Henrique de Castro, ambos ex-alunos, mataram 5 estudantes e 2 funcionárias da escola. Embora esse caso tenha sido dramático, a lei antecede esse fato, alternativa incorreta. O atentado em 2017, na escola Goiáses, em Goiânia, em que um aluno de 14 anos abriu fogo contra os alunos dentro da sala, matando 2 e ferindo outros 4. Também, infelizmente, é um dado triste da nossa história recente, mas a lei não se refere a esse atentado. Letra D. A tragédia que aconteceu em 2011, quando um jovem de 24 anos invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 11 crianças a tiros. Alternativa verdadeira, gabarito nossa letra D. É uma data instituída pela ONU como Dia Internacional da Paz, não guarda relação com a ONU, portanto, gabarito de fato, nossa letra D, ok? Conferindo o gabarito aqui, então, nossa primeira questão, letra D, e com isso encerramos mais esta aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique lá.